obesidade infantil, dietas fracassadas e uma história de vida que eu quero dividir com vocês sobre mim. Meu nome é Tamala, sou psicóloga clínica, mas hoje eu quero falar para vocês sobre a minha vida pessoal. Como vocês sabem, aqui eu falo muito sobre obesidade, mas isso tem uma razão. Eu fui uma criança obesa. Eu nasci em 89. Meus pais sempre foram magros, sempre foram muito vaidosos. Meu pai, ele treinava, minha mãe era misa, aquela coisa maravilhosa de família. Família do interior, Bahia e Minas. Mas eles tiveram a minha e minha irmã e ao longo da nossa primeira infância, ali nos seus 5 anos, eu lembro de ouvir o pediatra falar: não dá janta para ela, não dá doce, não coloca açúcar no leite, não dá Nescau, achocolatado, não faz isso porque ela é uma criança que ela é obesa e ela vai ser muito alta. Então ela vai ter uma propensão muito grande a ficar obesa na adolescência. E era muito engraçado porque eu lembro disso. Eu lembro de não ter achocolatado em casa. A gente abriu os armários, não tinha um doce, não tinha bolacha. Sabe quando você tá de dieta, que você tira tudo da sua casa? Era isso a minha infância. Somado a isso, eu fui uma criança e ainda sou muito alérgica, então eu tenho bronquite desde a infância, eu vivia tomando cortisol, corticoide, enfim. Então isso potencializava muito a questão metabólica, a questão de inchaço desde a infância. Então, essa obesidade me acompanhou a vida inteira. E eu lembro de ir comprar roupa, e comprar roupas assim, infantis, não serviam, né? E eu tenho uma prima, eu tenho vários primos, mas essa prima em especial, que é uma querida, uma amiga, ela sempre foi muito magra. Então a gente ia comprar a mesma roupa, não cabia. Eu não conseguia usar a roupa dela. E eu ficava com muita raiva dela, no caso, mas enfim, coisas de criança, né? Isso eu já devia ter uns 8 anos. E não servia, então eu tinha que achar uma roupa adaptada, que geralmente era uma roupa de adulto, que eu usava, já com 8 anos. Eu sempre tava uma média de uns 10 quilos a mais que a minha idade, entende? Se as crianças estavam pesando 40, eu já tinha 50. E era muito difícil para mim lidar com isso, porque eu sofria muito preconceito, eu sofri bullying na escola, especificamente por causa da obesidade. Então, na Jardim 2, eu não sei quanto que é isso hoje em dia, mas enfim. Ali, por volta dos 6 anos, 7 anos de idade, eu lembro de ouvir as crianças cantarem algumas musiquinhas, algumas coisas sobre... Ah, era uma cantiga assim que falava, né? Gorda, baleia, saco de areia. E ficavam cantando pra mim. Porque todo mundo realmente era muito mais magro do que eu. E eu ouvi aquilo e aquilo perdurou comigo até o final da escola, até o terceiro colegial, né? O terceiro ano do médio. Então a obesidade sempre me acompanhou e sempre me marcou muito algumas coisas, como por exemplo, não poder comprar a roupa que eu queria, não poder usar determinados tipos de bermudas porque eu não gostava da aparência da minha perna, não conseguia muitas vezes ir em alguns brinquedos quando eu era criança porque tinha um limite de peso e hoje eu sei que é por causa da segurança. Mas naquela época era muito desafiador para os meus pais e desafiador para mim como criança de não poder participar. E aí você pode estar se perguntando assim, nossa, mas o que pode ter causado isso? Será que foi ansiedade? Será que foi algum trauma? Eu faço terapia, eu fiz. Atualmente eu não estou fazendo, mas eu fiz terapia até pouco tempo atrás. Mas desde a infância eu fiz terapia. Eu lembro de fazer um projeto numa faculdade, Faculdade de São Marcos, aqui de São Paulo, do ABC. E era um projeto de emagrecimento infantil, então eu fazia academia. Isso eu devia estar já com... Já morava em São Paulo, então eu já tinha estar com, sei lá, uns 12 anos, 11 anos mais ou menos, eu fazia academia, psicóloga, nutricionista, passava por avaliação de bioimpedância mensalmente. E a minha mãe, eu lembro do desespero dela falar assim, essas meninas, eu e minha irmã, porque a gente teve obesidade junto, elas não comem o suficiente para estar desse tamanho. Eu lembro dessa frase. E a minha mãe, coitada, ela ficava desesperada. Um parênteses, a minha mãe aprendeu a costurar para poder fazer roupa pra gente, porque eu não encontrava a roupa que eu queria. Eu usava só camiseta e calça jeans. E eu não queria ir na loja plus size, que na época não tinha moda tão jovem como a gente tem hoje, que a gente tem tamanhos até que bonitos, assim, muito bons. Enfim, eu fiquei com essa história de obesidade até a faculdade. Na faculdade, logo que eu entrei, a minha mãe falou, não, descobri uma bariátrica.
Já existia há muito tempo, mas a gente descobriu naquela época. Vamos atrás. E, gente, eu fui numa palestra, tava uma nutricionista falando, e eu tinha 18 anos. E ela falou assim: você vai ter que andar com uma marmita pra tudo quanto é lugar, e você vai ter que andar dentro com um Gatorade. E ela foi falando, e pra uma menina de 18 anos que tinha sofrido a vida inteira com bullying, eu não queria ser a esquisita que andava com uma marmita. Eu tô com 34 anos agora, vou fazer 35. Agora é 2024, comecei em 2024. E na época, com 18 anos, não era tão comum marmita. Não era uma coisa legal, que nem a gente tem hoje em dia, que é cool, né? É bacana usar marmita. Era uma coisa de gente esquisita. Levar lanche pra escola era esquisito. Imagina levar uma marmita pra onde eu fosse. Eu simplesmente saí no meio da palestra e falei, mãe, eu vou tentar mais uma última vez. E passei os próximos 3 anos com mais dietas. E aí eu fiz dieta da lua, já fazia desde a infância, mas eu só continuei o processo. Da lua, da sopa, dos pontos, a dieta de uma semana, dieta de contar caloria, dieta de não contar caloria e contar outra coisa. Enfim, tomei remédio. Eu lembro que a primeira vez que eu tomei medicação para emagrecer foi em torno dos meus 12 anos que eu tomei uma fórmula. Eu lembro que eram 2 comprimidos, eu levava para a escola. Dava intervalo, eu esperava todo mundo sair da sala, abria, tomava. Tirou completamente a minha fome, eu perdi uns 6 quilos e não conseguia perder mais. Por quê? A obesidade ela é multifatorial, não é só alimentação. A gente tem uma questão metabólica, hormonal, ambiental, de hábitos, que eu não sabia naquela época, porque eu só tinha 12 anos. Mas, quando eu tive ali por volta dos meus 21 anos, eu decidi que, 20 anos acho que mais ou menos, eu fiz assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente foi no consultório da doutora Paula Volpe, aqui de São Paulo, e ela olhou pra mim e pra minha irmã, conversou com a gente, explicou, perguntou de exame, a gente deu algumas coisas pra ela. E ela falou, olha, você tem que perder no mínimo 40 quilos. Com dieta vocês conseguem, mas vai ser muito difícil chegar lá. A bariátrica é uma opção. E naquela época eu fiz uma que chama, a técnica que se chama escorpinário modificado. Hoje em dia, padrão ouro é bypass e sleeve, a gente tem várias novas cirurgias saindo, mas naquela época era o escorpinário porque tinha um estômago um pouco maior e um grande desvio de intestino. Para alguém que era tão jovem como a gente, não restringiria tanto a alimentação. Bora fazer. E eu lembro das palavras dela. Ela falou, olha, vocês não vão mais poder comer gordura, vocês não vão mais poder ficar comendo doce, vai ter que eliminar farinha. Vocês estão preparadas para isso? Estamos. Não estava. E aí eu estava fazendo terapia, minha psicóloga me ajudou, me explicou, ela acompanhou o quanto que eu não conseguia perder peso fazendo dieta. E eu sempre fui muito regrada. Não podia comer? Eu não comia. A minha irmã, numa época, ela perdeu 30 quilos com uma dieta, só que voltou o peso. Porque o metabolismo não ajudava, enfim, os hábitos e muitas outras coisas que a gente tentava naquela época, de acordo com o conhecimento que a gente tinha. E então, a gente finalmente, em 2009, a gente fez a bariátrica. E aí, gente, o primeiro ano foi uma loucura. O primeiro mês foi uma tortura. Então, se você que tá aqui me ouvindo, fez a cirurgia bariátrica e tá aí pensando, meu Deus, eu estou sofrendo com isso, acredita em mim, eu sei o que você passou, porque eu passei por isso como você, como paciente. E o primeiro mês foi muito difícil porque eu não sabia o que comer. Porque a gente, naquela época, eu era muito novinha, a gente não entendia a importância do acompanhamento multidisciplinar, a gente não fez nenhum acompanhamento. Só assim, de medicação, de vitamina, aquela coisa. Eu fazia terapia, mas não era focada nisso, e eu não fazia nutricionista. Então, a minha primeira refeição foi um nuggets de peixe. E, gente, foi numa boa, desceu tranquilamente. Mas, o que aconteceu? A gente não entendeu que nessa cirurgia, no primeiro momento, a gente tinha muita... O intestino ficava muito solto, se é que você me entende. Então, eu lembro de, na faculdade, ter períodos em que eu assistia a aula, de repente me dava uma torcida na barriga, eu tinha que sair correndo pro banheiro. Isso aconteceu no primeiro ano inúmeras vezes. Eu tá no meio do metrô. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma trilha em Paranapiacaba, no começo da trilha me deu dor de barriga. Pensa, eu fiquei as próximas 5 horas passando mal. E não tinha banheiro, eu era uma adolescente de 19, 20 anos. E eu simplesmente voltei para casa depois de um tempo e fiquei ali passando mal o resto do dia. Por que que isso aconteceu? Porque eu não tive orientação. Quando eu aprendi, realmente aquelas orientações iniciais entraram na minha cabeça. E eu falei, tá, eu tenho que mudar de vida. Eu estava durante a faculdade, eu falei, bom, agora eu preciso mudar mesmo.
eu comecei a viver uma experiência muito legal da cirurgia bariátrica, em que eu consegui mudar os meus hábitos, eu consegui entender que eu não preciso comer tudo que está disponível, que eu não preciso ceder aos impulsos, que tá tudo bem se eu for numa festa e não comer o que tem na festa, porque aquilo não vai fazer bem para mim naquele momento dentro de um contexto. E aquilo foi melhorando muito a minha vida, porque se antes eu tinha uma obesidade crônica que não melhorava, que não importava o que eu fazia, agora com mudanças básicas de alimentação, em que eu tirava o açúcar, diminuía a farinha, incluía mais vegetais, eu fui melhorando a minha alimentação e fui perdendo peso e fui ficando saudável. Isso foi realmente assim, gente, uma mudança de vida, mudança assim foi antes e depois da cirurgia bariátrica. E ela trouxe para mim uma perspectiva de que eu preciso me cuidar. Ninguém vai poder fazer por mim aquilo que eu faço. Não adianta eu buscar na médica, na nutricionista, na psicóloga, atitudes que elas tenham por mim. Elas vão me orientar e vão me ajudar, vão me tratar. Mas era eu, no meu particular, no meu dia a dia, que teria que fazer as mudanças. Isso foi libertador. Foi uma mudança assim de autoestima e de autocuidado e de autoconfiança, de que eu dava conta daquilo. E eu lembro que eu fui amadurecendo muito ao longo desses últimos 14 anos que eu tô operada, 14? Enfim, 14 anos que eu tô operada, porque isso foi realmente assim, mudou da água pro vinho. Se antes eu não me preocupava com o que eu comia e eu era cheia de pensamentos relacionados a isso, do tipo, tanto faz, o que é um bolo para quem já tá com 124 quilos? Parênteses, eu operei com 124 e eu perdi 52 quilos. Isso foi assim, roupas, uma leveza incrível, mudança no meu relacionamento, e depois de 2 anos de relacionamento com a minha família, depois de 2 anos de operada, eu fiz a minha plástica. E aí aquilo melhorou ainda mais. Então as pessoas perto de mim, elas falam que depois que eu fiz a bariátrica, emagreci e fiz a plástica, a minha autoestima mudou, o meu humor melhorou. Por quê? Porque a obesidade é uma coisa horrível, a obesidade é uma doença. No meu contexto de vida, a obesidade marcou o meu histórico com bullying, chacotas, com não participação de eventos, não poder me sentir apta para algumas coisas. E isso era muito dolorido para mim como uma criança, como uma pré-adolescente, uma adolescente, uma jovem adulta. Então, na minha história de vida, a obesidade foi muito marcante. E isso foi algo assim que me mudou. E é por isso que eu venho, né, trabalhando com pacientes de operatório. Logo depois que eu operei, me formei logo depois, né? Operei, depois de 2 anos me formei. Eu decidi trabalhar, né, com cirurgia bariátrica. E o que eu mais escuto de cada paciente que vem para cirurgia bariátrica, que quer uma avaliação, que quer se preparar, são algumas justificativas que eu acho muito genuínas, muito puras diante da vida, né? A vida ela é muito dinâmica e a gente quer aproveitar ela. Então eu escuto muito pessoas que querem aproveitar os filhos, porque têm filhos pequenos e não estão acompanhando mais os filhos nas brincadeiras. Então, pais e mães que falam, eu quero ver o meu filho crescer, casar, ter filhos, eu quero ser avô, eu quero estar bem. Pessoas que falam, eu não quero mais, perdão, eu não quero mais sentir dor quando eu levanto, quando eu ando, quando eu caminho para um determinado evento, eu não quero mais sentir falta de ar. Eu quero poder amarrar o meu sapato sem ter dor, sem ter vergonha de que eu não tô conseguindo. Eu quero conseguir ir comprar uma roupa para uma ocasião especial, de repente um evento da empresa, que todo mundo tem que ter de preto, e não tem roupa para mim. Então eu tenho que ir, todo mundo, a empresa deu, a minha eu tenho que buscar fora porque não cabe, porque a minha tem que ser 3G. Tem que ser XXXG. E eu não sirvo. Eu quero poder me olhar no espelho e ter satisfação, reconhecer aquilo que eu tô vendo. Pacientes jovens que falam para mim, eu quero poder engravidar saudável, e a minha ginecologista já falou que eu não consigo engravidar no peso que eu tô, com 180 quilos, 150, 130 quilos. Homens que falam que perderam o prazer nos esportes, né? Porque não conseguem correr de repente atrás de uma bola, não conseguem fazer corrida, não conseguem acompanhar os colegas. Mulheres que querem se sentir felizes
no sentido pessoal da sua autoimagem, porque uma vez já foram magras e ganharam muito peso, principalmente mulheres que engravidaram e engordaram depois da segunda, terceira gravidez, 40, 50 quilos, não conseguiram voltar. Então, essas justificativas, além das justificativas de saúde, quando a gente fala de saúde física, no sentido de colesterol muito alto, pré-diabetes, questões de coração, questões neurológicas, questões ortopédicas, questões inflamatórias que a obesidade ela traz como consequência. Tudo isso é importante e vale a pena você buscar ajuda. Da cirurgia bariátrica, se for o caso, ou se você não chegou ainda no ponto da cirurgia bariátrica, buscar ajuda no sentido de emagrecer. Para atender padrões sociais? Não, em primeiro lugar, para você se sentir bem. Para que você consiga se sentir saudável. Porque senão isso pode sim atrapalhar a sua vida ao longo dos anos, independente da idade que você esteja. Eu passei a minha juventude, a minha jovem adulta. Quando eu estava jovem adulta, eu emagreci e venho viver nesse processo. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse continuado obesa, com 124 quilos, hoje eu estaria com muito mais peso, muito mais doente do que eu já estava, e não tendo a satisfação que eu tenho hoje. Não porque eu vou sair na rua falando que eu tô magra, mas porque eu me sinto bem comigo mesma. E eu não estou doente, né? Considerando que a minha família, todo mundo é diabético, hipertenso, problemas como osteoporose, tudo isso a gente consegue reverter com emagrecimento saudável, seja ele com ou cirurgia bariátrica. Bom, eu espero que o meu depoimento, minha história de vida tenha te ajudado a pensar um pouco sobre como você pode rever algumas coisas na sua vida, buscar ajuda e que você possa realmente viver uma vida plena, uma vida onde você tenha satisfação. Não só que você vá vivendo um dia após o outro no automático, mas que você viva com satisfação. A gente se vê nos próximos vídeos e manda o seu comentário aqui embaixo, o que você achou da minha história, se te ajudou, se te inspirou. E também curte esse vídeo se você gostou, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e ajudar cada uma delas.